Felipe, muito boa noite para você, todos os amigos aí do UFC, é um grande prazer falar com vocês. Como você disse, por enquanto ainda cabe gente no Maracanã sim, ainda tá mais tranquilo aqui nas cercanias. Cerca de meia hora foi fechado o perímetro aqui no entorno do Maracanã. Os ingressos estão completamente esgotados, quem comprou, comprou, não dá para comprar mais, mas tiveram todos que trocar o ingresso na bilheteria mesmo para comprovar, ingresso físico mesmo, não dá para apresentar o ingresso ali carregado no cartão, por exemplo, de sócio torcedor da torcida do Flamengo mesmo, então tem que apresentar nas barreiras ali, tem que apresentar mesmo para ter todo o esquema de segurança. O Flamengo volta hoje ao Maracanã depois de 2 semanas, exatamente 2 semanas atrás, aquele inferno que houve do Gabigol, aquele 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Houve o descanso do gramado que o Flamengo tanto queria por conta da sequência de partidas. Então volta mesmo o Flamengo ao Maracanã com aquele time considerado o ideal no momento pelo Dorival Júnior. Deu aquele descanso à linha defensiva no último fim de semana contra o Avaí. O Thiago Maia também estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então Vidal e Cebolinha como opções no banco de reservas, mas na frente vai ter Pedro, Gabigol, Arrascaeta, expectativa muito grande do Flamengo nessa partida aqui. Do outro lado, o Atlético Paranaense, velho conhecido, rival de Copa do Brasil, 4ª vez seguida, já se encontraram em 2013, então o pessoal já está aqui, vai começando a chegar, o pessoal já começando a chegar de forma muito animada, o pessoal começando a balançar aqui, já entrando no clima de Copa do Brasil. Felipe? Boa torcida, inclusive a torcida do Atlético Paranaense, com respeito, pode. Não, o Flamengo vai pegar um osso, hoje é osso. Sabe aquele osso de canela, o osso duro? É o que o time do Flamengo vai pegar hoje pela frente. Ah, mas o Atlético Paranaense tem jogo fora de casa que não reage. Ah, jogou contra o Botafogo e não foi bem. Mas muda completamente o nível. Porque o Atlético Paranaense sabe que precisa fazer o resultado no Maracanã. Não sair, ou sair vivo do Maracanã para fazer o resultado na arena. É o confronto mais equilibrado, né? É taco a taco. E aí eu te pergunto, eu vi muita gente tratando o Flamengo como favorito, acho que pelo que vem jogando nos últimos jogos, até inteiro, só não é, pra mim não é um favoritismo tão absoluto como muita gente coloca. Pra mim é taco a taco. Pra mim é taco a taco esse jogo. Você não acha, Lugano? Uma vaga. O Lugano tá falando que é o time mais copeiro dos últimos anos, e é verdade. O Flamengo encaixou numa hora importante, legal. Mas pra mim, se for um favoritismo, é um pelinho, é pouca coisa. É a qualidade de jogo. O que você acha, Lugano? Fica à vontade pra falar. Não. Eu acho que Flamengo, obviamente, individualmente, tem hoje melhores figuras que num jogo assim. Tem mais possibilidade de aparecer, de desequilibrar, mas coletivamente o Atlético é um time que dá garantia, né? Um time que você vai ver como vai se comportar neste tipo de decisões. Você já sabe que o Atlético vai ver, independiente das individualidades, porque nos últimos anos tem mudado os jogadores, mas sempre responde igual neste tipo de mata-mata, neste tipo de confronto. Obviamente o Flamengo tem maior poder individual, mais banco de reserva, mas o Atlético, entre outras coisas, tem o treinador mais vencedor da história do futebol sul-americano. Sim. Não sou brasileiro, tá atrás de você. Não sou brasileiro, então isso não é pouca coisa. Imagino que um jogo esto para Filipão também é como voltar a sua salsa, né? Então, acho um favoritismo leve de Flamengo. Sim. Mais favoritismo, enfim, por a qualidade individual, que em definitiva é o que resolve qualquer jogo de futebol. Qual duelo é mais difícil para o Flamengozinho? O Corinthians na Liberta ou o Furacão na Copa do Brasil? É roubada, pode fazer essa cara aí. É difícil, né? Hoje, né? A gente tá falando hoje, mas tem 6 dias pro jogo. Eu não sei como é que vai estar o elenco à disposição do Vitor Pereira pro jogo. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo de hoje, que influencia a parte emocional, né, pro jogo da Libertadores. O Corinthians toma uma sapatada do Atlético Goianiense. Ou ganha bem do Atlético Goianiense, a primeira. O Flamengo não ganha em casa, não leva uma vantagem para decidir contra o Atlético Paranaense fora. Isso influencia para o jogo da Libertadores. A responsabilidade aumenta do que acontece na Copa do Brasil, na rodada de hoje. Mas assim, olhando pela tradição, por mais que o Atlético Paranaense tenha figurado aí campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, sempre chegando para decidir em semifinais ou final,
É uma equipe que nos últimos anos, eu concordo com o Lugano, tem sido muito copeira. E o Filipão é um treinador estrategista para esse tipo de competição, para esse mata-mata, né? Então, eu tenho muitas dúvidas. Hoje, eu acho que acaba sendo contra o Atlético Paranaense, porque decide fora, sem contar no que vai acontecer na Libertadores. Porque esse segundo jogo vai ser depois da Libertadores. Mas agora, para não ficar em cima do muro, por decidir fora de casa, eu não sei qual vai ser o resultado do primeiro jogo, me parece que o Atlético Paranaense está mais pronto para decidir contra o Flamengo do que o Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha uma camisa pesadíssima, a tradição desse confronto são as duas maiores torcidas do Brasil, né? É muito pesado, é gigantesco o jogo, mas o Atlético Paranaense está mais copeiro, está mais arrumadinho e o jogo é fora, o segundo jogo. Contra o Corinthians, o Flamengo decide em casa. Então, nesse momento, eu apostaria num confronto mais difícil contra o Atlético Paranaense. Mas e você, Pascoal? A gente tem que... O Zinho foi perfeito, né? Precisa entender qual é o time do Corinthians hoje. Exato. Esse é o primeiro ponto. Esse jogo, para mim, é muito importante para os dois técnicos, Dorival e Felipão. O Lugano citou o Filipão. Qual o tamanho desse jogozinho para o Filipão? Qual o tamanho também para o Dorival? É um duelo importante no futebol brasileiro de dois técnicos aqui do país. São vencedores. Claro, o Filipão com um currículo, um dos maiores ou o maior aí, né? Dos treinadores em atividade. Para o Dorival, acho que assim, é a afirmação do trabalho dele. Porque a chegada dele dá uma arrumada nesse time, o Flamengo volta a jogar bem, ele encontra um posicionamento para Gabigol jogar junto com o Pedro, coisa que nenhum outro treinador fez, ou quando fez não teve convicção e tirou, dava chance no máximo 2 jogos, ele não, manteve, estruturou o time para que desse certo, ele mudou a formação tática, fez o meio-campo num losango, recuando um pouquinho o Everton Ribeiro, né? Faz essa composição pelo lado direito, mas não aquele meia mais aberto. Ele é mais um meia pelo lado direito, junto ali com o João Gomes, um outro volante, Thiago Maia, enfim. Ele faz essa armação, deixa o Arrascaeta mais na ponta desse losango, como meia que chega nos atacantes, e tem um Gabigol mais pelo lado direito com um Pedro mais centralizado. É a estratégia do Dorival. E esse jogo, esse confronto, para ele é uma consolidação, porque ele elimina o Atlético Mineiro, consegue, né, um grande rival, mas agora, buscando uma semifinal, passar por um Atlético Paranaense, o torcedor está dizendo, vocês estão falando muito do Atlético Paranaense. Eu estou vendo os outros confrontos. Nessas quartas, olhando para os outros confrontos, todos são jogos difíceis. A bola tem que rolar. Mas eu vejo um favoritismo maior para um São Paulo contra o América Mineiro, para um Corinthians contra o Atlético Goianiense, até para o Fluminense contra o Fortaleza, que também é mais parelho, mas a situação do Fortaleza, a desclassificação na Libertadores, a tabela, né, perigosa no Brasileirão, faz o Fluminense, que joga um futebol muito bom com o Fernando Diniz, ser favorito. Já nesse confronto do Flamengo, eu considero o Flamengo favorito, mas como os companheiros falaram, não é favoritaço, principalmente porque decide fora de casa. Aí para o Dorival seria uma afirmação, uma classificação contra um Atlético Paranaense copeiro de um treinador vitorioso que é o Filipão. Para o Filipão, sem dúvida, muito bom, né? Essa volta dele, ele recupera o Atlético Paranaense que estava muito mal, consegue classificar na Libertadores, vai bem aí na Copa do Brasil, mas acho que já tem um currículo que fala por si só, né? Acho que para o Dorival seria muito para a sequência do trabalho dele, a cobrança que existe dentro do Flamengo. Ele não era unanimidade como treinador na chegada, né? Havia uma desconfiança. Hoje o torcedor está abraçando, está elogiando, mas antes não tinha isso, né? Todo mundo tinha aquela coisa, treinador do exterior, ainda tinha o fantasma do Jorge Jesus. Olha, eu nem ouço mais falar do Jorge Jesus, pelo contrário, já estão botando aí que ele desclassificou na Champions League lá, já caiu fora. E hoje todo mundo exaltando o Dorival. E uma classificação num confronto desse, que para mim é o mais equilibrado dessas quartas,
é o peso maior pro Dorival. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.